Galera, e aqui estamos na parte final dos vídeos históricos abordando a questão dos torneios dentro do RPG. Eu tentei fazer o lance com menos de opinião possível e, e mais histórico possível, com dados, né? Eu não quero falar, eu acho que é legal por causa que eu gosto. Não, eu apresentei a história, as datas e hoje agora esse terceiro vídeo ele vai sair um pouquinho do D&D, eu vou falar um pouquinho dos campeonatos de RPG solo que tiveram na década de 80. Vou comentar um pouquinho sobre o Pathfinder, que ele tem um tipo de campeonato diferente. E vou entrar naquele que é... Vou falar um pouquinho sobre como são a história dos campeonatos aqui no Brasil e vou entrar na Fortaleza de Berdolock. Então, gente, na década de 80, né, 80 e alguma coisa, 83, 84, teve essa aventura aqui, né, que era The Treasure of the Silver Dragon, que era uma aventura solo que usava o sistema Fantasy Trip. Para quem não sabe, o Fantasy Trip foi um sistema criado pelo Steve Jackson, o pai do GURPS. E o Fantasy Trip nada mais é do que um pré-GURPS, assim, né? Ele tem basicamente tudo aquilo que o GURPS teria de uma forma ainda embrionária, mas tem os 3 atributos. Ele é muito próximo do GURPS já, né? Ele é quase como que um fast play do GURPS. E eles investiam muito em aventura solo, que não eram aventuras solo exatamente iguais o Aventuras Fantásticas, né? O Feiticeiro da Montanha do Fogo, a Floresta da Destruição, não eram. Eram aventuras solo que tinham essa questão das opções, mas que tinham vários momentos em que você parava, eles apresentavam um mapa e aquela aventura virava um board game, um wargame solo, que tinha o posicionamento dos inimigos, e aí eles tinham uma inteligência que governava o que eles iam fazer. Então ele era um misto de livro-jogo solo, né, livro-jogo solo, né, por natureza, com o board game. Então ele tinha muito de RPG, né, e o sistema em si e tudo, e eles fizeram esse Treasure of the Silver Dragon, né? Deixa eu ler um pouquinho para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Essa daqui, ó, 3204, Treasure of the Silver Dragon, que é a MicroQuest 4. Essa aventura continha pistas de um dragão de prata, uma figura, né, uma estátua de um dragão de prata escondido em algum lugar dos Estados Unidos. O dragão foi encontrado por Thomas Davidson, que foi recompensado com um cheque de $10.000. Isso naquela época, né? E um tempo depois, gente, tem um vídeo no meu canal falando só sobre esse evento, sabe? Eu falo um pouquinho mais detalhado sobre ele. E tem um vídeo maior ainda sobre esse daqui, que é o Treasure of the Unicorn Gold. Um ano depois, mais ou menos, eles lançaram essa aventura, The Treasure of Unicorn Gold, que era a mesma proposta. Dentro da aventura tinha pistas que levavam até algum lugar dos Estados Unidos, onde eles tinham enterrado, dessa vez de verdade, uma estátua de ouro de unicórnio avaliada no valor de $10.000. Né? Deixa eu ler um pouquinho mais sobre ela. Quem quiser saber mais, vai naquele vídeo que eu falo com mais detalhes. Né? Treasure of Unicorn Gold, que é a MicroQuest 6, idêntica no conceito da Treasure of Silver Dragon, exceto que era em busca da estátua em si, né? Ao passo que o Silver Dragon tinha a estátua lá, né? Mas era uma figura, não era o valor, né? Aí ganhava o cheque. Aqui não, o unicórnio realmente era de ouro. E teve um problema aqui, né? Porque esse é um dos grandes mistérios da história do RPG, que esse unicórnio ele nunca foi encontrado. E pouco tempo depois, a empresa, que era Metagaming, ela faliu. E os empresários, né, quem estava por trás, nunca falaram nada. Onde estava, o que aconteceu, se eles pegaram, se eles não pegaram. É um dos grandes mistérios do mundo do RPG. E era um campeonato, era uma competição, né? Bem diferente daquelas do D&D. No ano passado, um blog da Inglaterra, o cara ele diz ter encontrado uma possível localização. Ele chegou a colocar no blog dele
exatamente o que ele achava, como ele tinha chegado naquela conclusão, e ele colocou no blog se alguém pudesse ir até lá, né? Que ele tinha essa pista aí, a pessoa que fosse ia ficar com o dinheiro. Mas até onde eu sei, ou ninguém foi, ou foram e não encontraram. Tá aí o mistério. Então, tem esses dois casos aqui na década de 80, entre 83 e 85 aconteceu isso. Que louco, né? Então, no total, era 20 mil dólares. 20 mil dólares naquela época. Valia muita coisa, né? Aqui falando do Fortaleza, mas vamos lá pro Pathfinder. Né? O Pathfinder, ele começou com o Nakrag, que eu falei no vídeo anterior, que era um pessoal que jogava os torneios oficiais de D&D e ficaram um pouco descontentes com as regras da quarta edição. Então, quando saiu a quarta edição e os torneios oficiais começaram a ser com a quarta edição, eles saíram, isso em 2011, e fundaram a Nakrag, que usava o Pathfinder. Então eles tinham as aventuras oficiais desse, eu não encontrei a lista, né? Não é tão organizado quanto a história do D&D, mas tem, e eles continuam fazendo até isso, inclusive na Gen Con. Quando tem todo ano eles fazem isso. Só que eles têm outro que a própria Paizo incentiva, que é o chamado MAL, que é o Pathfinder Monster Arena Ultimate League, que é bem diferente. Olha só, tem esse anúncio que vocês estão vendo aí, que foi o que aconteceu em 2020, de forma online. Teve também em 2021 e provavelmente vai ter em 2022. Ainda não dá para saber se vai ser online ou não, com essas novas variantes que estão surgindo aí, né? E como é que funciona? Olha só, né? Monster Arena Ultimate League, conhecida como MAL, é jogado usando as regras do Pathfinder 2, e naquele ano específico, né, foi via Roll20. As equipes consistem de monstros, uma equipe que são monstros no total de 160 XP contra aventureiros de primeiro nível. Então uma equipe controla os monstros, outra equipe controla os heróis, e é uma arena, não tem nenhuma história, não tem sistema de pontuação, é simplesmente quem sobrevive. E que os jogos são transmitidos ao vivo via Twitch e depois são colocados no YouTube. Então dá pra ver isso, né? Eu deveria ter feito uma pausa e colocado lá pra ver, mas eu ia ter que editar, né? Eu tô deitado aqui, você acha que ia ter ânimo pra editar? Muito interessante isso aqui, né? Muito legal mesmo. Uma arena, né? Com as regras aí. Ah, mas isso não é RPG, né? No teu jogo não tem 1 hora de combate, né? Ou fã de RPG, de aventura, de D&D, de Pathfinder, né? Mas tudo bem. No Brasil, gente, no Brasil eu queria dizer que teve muita coisa. Provavelmente teve, só que como eu já tenho percebido, né? Eu tô escrevendo, gente, de pouquinho em pouquinho, a história do RPG Solo no Brasil. E é impressionante como teve muitas iniciativas que não foram registradas em lugar nenhum. Então você encontra uma pessoa, ela fala de evento que teve, de material que saiu, de fanzine, tudo isso se perdeu, não teve registro. Então vai demorar um pouquinho mais do que eu gostaria. Mas, nessa revista aqui, ó, RPG News da GSA, quer ver de que ano que é? Não tá aparecendo aqui? Aqui, ó, 1994, estão vendo aí? Né? Eu vi esse curioso evento aqui, né? A primeira Comic Mania, né? Era uma super convenção de quadrinhos que ia acontecer entre os dias 25 ao dia 5, né? Mais de 10 dias, iam ter palestras, exposições, vídeos. Como não pode deixar, o RPG vai estar presente nessa convenção, com jogo para iniciantes, palestras, debates, stand de vendas de material e a mesma agitação de sempre. A GSA é a editora que lançou o Tagmar, o primeiro RPG nacional, e o Desafio dos Bandeirantes, o primeiro RPG nacional a ter uma ambientação nacional, né? Então muito importante aí na história do RPG, a GSA. A GSA estará presente com seu stand e os aficionados poderão conhecer os autores do Tagmar e o Desafio dos Bandeirantes. E, agora a parte importante, e durante o evento será realizado um campeonato de RPG. O Carão, que tem todo o vídeo do YouTube que faz sucesso, né? Um campeonato de RPG, você tá lá e depende bem Carão.
né? Um campeonato de RPG que distribuirá inúmeros prêmios aos jogadores e mestres. E é feito de uma forma super casual, então eu acredito que tenha sido comum nesses eventos, né? Aqui prova que tinha, então eu posso afirmar com toda certeza que em 1994 teve um campeonato de RPG no Brasil. Né? Já isso, apesar de parece tão pouco, mas já diz que aconteciam e tem registrado, tem no papel aqui com data e tudo mais, tá? E foi falado de uma forma casual, né? Então dá a entender que eram comuns em eventos terem esses campeonatos de RPG, ou pelo menos a ideia de um campeonato de RPG era comum. Interessante isso, né? Que foi na RPG News, que era a revista oficial da GSA, que foi lançada em 1994, teve 5 edições, teve 4 edições naquela época, e o ano passado saiu a 5ª edição, que você encontra lá no site do Tagmar. E aí chegamos no único torneio continuado que acontece com regularidade atualmente dentro do cenário do RPG nacional, que é o torneio Fortaleza de Berdolock. Vocês estão vendo aí a convocação do primeiro torneio, que foi feito em uma sexta-feira, no dia 5 de abril do ano de 2019. Então nós tivemos a primeira edição em 2019, a segunda edição em 2020, a terceira edição em 2021 e agora em fevereiro nós teremos a 4ª edição desse torneio. Como eu sei disso, eu fui o criador do torneio, né? Eu organizei as 2 primeiras edições do campeonato. A terceira edição foi organizada pelo Antônio Marcelo, que é o criador da Fortaleza de Berdolock, e a 4ª edição vai ser organizada por mim e com a aventura oficial escrita pelo Antônio Marcelo, o próprio criador do jogo. Então tá aqui a convocação geral, né? Então, olha só, foi feito assim, né? Por que o torneio Fortaleza de Berdolock? Para quem não conhece, Fortaleza de Berdolock ele é um dungeon crawl, bem na pegada old school, que dá para se jogar solo, que foi lançado em 1995. E para todos os efeitos, né? A gente sabe que existem diferenças entre RPG e dungeon crawl, mas como o Fortaleza de Berdolock se apresentava como o primeiro RPG solitário, né, do Brasil, e de fato oficialmente ele foi o primeiro a ser lançado, inovador em muitos pontos. Por exemplo, ele era vendido em caixas de videocassete. Dentro da caixa tinha uma folha quadriculada, tinha um livro de regras, tinha uma miniatura e tinha um dado. Era tudo que você precisava para jogar. Que coisa genial isso, né? Eu tenho, inclusive, não daquela época, mas eu tenho uma dessas versões de caixa, assim, né? Que eu gosto bastante. E olha só, para celebrar esse que foi o primeiro RPG solo / Dungeon Crawl oficialmente lançado por uma editora, a Riachuelo Games, sendo criação do Antônio Marcelo e do Jorge Bentes, né, a comunidade de solo RPG está promovendo o primeiro torneio oficial. Tem vários causos bem interessantes sobre esse torneio aqui que eu gostaria de falar com vocês, né? Como é que funcionava, né? Aqui estão as regras, ó. E até, ó, começava do dia 5 até o dia 12. E aí, cada jogador ia ter o direito de jogar 5 partidas da Fortaleza, apenas 5. E aquele que fosse mais longe, porque é praticamente impossível você ganhar na Fortaleza de Berdolock. É muito difícil. É muito aleatório, é muito desbalanceado o documento original, né? O Fortaleza de Berdolock ganhou uma versão agora o ano passado, que é um dos melhores sistemas de RPG que eu já vi, extremamente balanceado, escrito novamente pelo Antônio Marcelo, né? E tá saindo muita coisa, né? Ele é um universo que se expandiu bastante e que tá fazendo sucesso, muito sucesso lá fora. O Antônio Marcelo lançou lá no Drive-Thru RPG e tá saindo muito bem e o pessoal tem comentado muito. E aí, quem fosse mais longe ganharia, né? E aí, aqui tá falando que a premiação, né, era uma expansão não oficial para o jogo, mas depois uma pessoa lá de Portugal viu, se interessou e ofereceu algumas miniaturas feitas exclusivamente para o ganhador. Só que o que aconteceu, né? Esse campeonato foi online. E mesmo ainda antes da pandemia, a gente resolveu fazer ele de forma online.
e tentaram sabotar o campeonato, tentaram roubar, na verdade, né? Uma pessoa apareceu falando que tinha jogado as 5 vezes e que as 5 vezes ela tinha ganho, ela tinha chegado até o final, sem sofrer danos, né? E aí a gente pediu a documentação referente a isso e tava muito dúbio o gameplay dele. E apareceu outra pessoa falando a mesma coisa, né? E ficou nesse impasse, então eu decidi não dar a premiação, porque claramente as pessoas estavam mentindo pelas anotações, porque joguem a Fortaleza de Berdolock e me digam qual a possibilidade matemática de jogar 5 partidas seguidas sem tomar nenhuma de dano, assim. Não é má vontade. Eu analisei a documentação que o pessoal me mandou, do próprio pessoal, tinha muitas incongruências ali, sabe? Por exemplo, a pessoa dizer que encontrou 5 aranhas gigantes, que é um monstro assim 5 vezes mais poderoso do que o herói, e dizer que passou por eles sem sofrer nada de dano, assim, né? E sem ter encontrado nenhuma poção de cura, por exemplo. Assim, não fazia sentido, tá bom? Então esse primeiro foi bem, qual que é? Bem tumultuado. Mas no fundo foi legal, teve mais de 30 participantes, né? E aí a gente teve a segunda edição. A segunda edição, que foi em 2020, teve mais de 40 participantes, né? E a segunda edição não teve premiação. E teve a terceira edição, que foi o ano passado, que aí ela já tinha regras muito mais claras, tinha regras para fatores de desempate e tudo, e a premiação era um livro físico da nova edição do Fortaleza de Berdolock. Então teve uma premiação, teve um vencedor, foi muito legal. Nem a segunda nem a terceira edição tivemos problemas, e logicamente o pessoal que causou tumulto no primeiro torneio foi banido, né? Não tinha o que fazer, né? Não teve como. E agora teremos a quarta edição desse, que é o torneio de RPG mais recorrente. Até onde eu sei, nenhum torneio oficial de RPG teve 4 edições. Torneios, eu não estou falando de evento, estou falando de torneio e competição. E na verdade é uma grande celebração, né? Quem conhece a Fortaleza de Berdolock sabe o quão difícil é, quanta piada já surgiu por conta dessa dificuldade, né? O pessoal chama de o Dark Souls do RPG nacional e tudo. Então a gente celebra dessa forma, só uma vez por ano, né? Depois você tem o ano todo para jogar como um RPG mais tradicional, tá bom? Então quem não gosta é só não jogar, é só não participar, tá bom? É isso, galera. A gente se vê, e essa foi a sessão sobre os torneios.